Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer à doutora Andréa Pereira e toda a equipe da Obesidade Brasil por essa oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar a todos por essa iniciativa tão nobre. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que o SUS oferece no tratamento cirúrgico da obesidade. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou a Vivian Marques Miguel Suen, eu sou médica e sou docente da Divisão de Nutrologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Antes de nós falarmos o que o SUS oferece, eu achei muito importante chamar a atenção dos passos que são necessários para o paciente chegar até o hospital credenciado pelo SUS para ser submetido a uma cirurgia bariátrica. Então, vocês vejam que não é um procedimento rápido e nem simples, porque é importante ficar claro que o paciente ele precisa passar por várias avaliações para ver se realmente tem indicação dele ser submetido ao procedimento cirúrgico. Então, esse paciente, ele primeiro vai procurar o posto de saúde ou a unidade básica de saúde do bairro dele, no qual ele está cadastrado, levando um documento original com foto e o cartão do SUS. Ele vai, então, passar em consulta com o médico, que vai avaliar esse paciente e vai pedir alguns exames. Esse paciente vai retornar, o médico vai ver os resultados dos exames e vai, então, baseado nisso, decidir qual o tipo de cirurgia bariátrica que é a melhor opção para esse paciente. E aí, tendo, então, o paciente indicação de fazer a cirurgia bariátrica, o médico da unidade básica de saúde vai fazer um relatório, um requerimento e vai enviar para o hospital credenciado pelo SUS. Então, a realização da cirurgia não é simples, não é instantânea, e o paciente, depois de encaminhado, ele vai entrar numa fila. Então, ele não vai ser operado imediatamente. Ele vai ter que esperar nessa fila pela cirurgia. E isso pode demorar meses ou até anos, porque a fila é muito grande. Nós sabemos que hoje no Brasil existe um número muito grande de pessoas com essa doença, que é a obesidade. Aonde que existem hospitais credenciados pelo SUS que fazem a cirurgia bariátrica? Então, no Brasil, nós temos 20 hospitais credenciados em 21 estados, no total de 75 hospitais. Então, vocês vejam que tem hospitais em estados da região norte, Acre, Pará, estados da região nordeste, região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. E o que o hospital precisa ter, né? O que esse hospital oferece para o paciente? E o que o hospital precisa ter para ele poder operar um paciente pelo SUS? Uma equipe multiprofissional. O que seria essa equipe multiprofissional? É uma equipe formada por profissionais de várias áreas. Não adianta ter apenas um médico que faz a cirurgia no paciente. Precisa ter toda essa equipe que vai atender às necessidades do paciente. Então, tem que ter um médico cirurgião, ou cirurgião geral, ou cirurgião do aparelho digestivo. Tem que ter o profissional nutricionista. Tem que ter o clínico geral, endocrinologista ou nutrólogo, psicólogo ou psiquiatra, e, obviamente, tem que ter enfermeiro, a equipe de enfermagem, tem que ter o anestesiologista, a assistente social, o fisioterapeuta, que também é importante, e alguns hospitais têm o cirurgião plástico, ok? Então, o hospital, para que ele seja credenciado pelo SUS e para que ele possa fazer a cirurgia bariátrica, ele tem que ter todos esses profissionais. E aí eu chamo a atenção de vocês em relação a quais os critérios que o médico utiliza para indicar que o paciente precisa de uma cirurgia bariátrica. Existe um índice que é muito conhecido, mas eu trouxe aqui para vocês, para as pessoas que não estiverem familiarizadas com esse conceito,
que é o índice de massa corporal. O que é isso? Nada mais é do que eu pegar o peso e dividir pela altura do paciente ao quadrado. De acordo com esse valor que der essa conta aqui, nós vamos classificar o paciente com obesidade. E a obesidade ela vai ser desde o menor nível, menor grau, até o maior grau. Hoje em dia, o que nós observamos é que o número de pessoas, tanto no Brasil como no mundo, com o que nós chamamos de superobesidade, quer dizer, o índice de massa corporal de 50, 60 ou até acima de 60, está aumentando muito. E é importante frisar para a população que quanto maior esse número, quanto maior o índice de massa corporal, maior é a gravidade dessa doença, a obesidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ajudar, inclusive faz parte, né, dos critérios que são utilizados para indicar a cirurgia bariátrica pelo SUS. Então, quem pode realizar o tratamento cirúrgico da obesidade? Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, e o SUS segue essas regras, o paciente ele tem que ter um IMC acima de 50 quilos por metro quadrado, ou se ele tiver um IMC acima de 40 quilos por metro quadrado, com ou sem doenças associadas. O que são essas doenças associadas? Diabetes, pressão alta, são doenças que acompanham a obesidade. Né? Então, o paciente tem um índice de massa corporal acima de 40, com ou sem doenças associadas, e que fez o tratamento clínico por no mínimo 2 anos, porém esse tratamento não teve sucesso. O paciente pode ter perdido um pouco de peso, mas recuperou o peso que ele perdeu, por exemplo, certo? Mas ele tem que ter feito esse tratamento clínico. O que é esse tratamento clínico? O que nós chamamos de mudança de estilo de vida, certo? Que é mudar a alimentação, praticar exercício físico e às vezes introduzir alguma medicação. Ou se o paciente tiver um IMC acima de 35 quilos por metro quadrado, com as doenças, diabetes, pressão alta, que é difícil de controlar, apneia do sono, que é aquela pessoa que para de respirar enquanto ela está dormindo, por causa do excesso de gordura, doenças nas articulações, que levam ao aparecimento de dor, dificuldade para andar, e que não tenham tido sucesso no tratamento clínico por 2 anos. A mesma coisa aqui de cima. E nos jovens entre 16 e 18 anos, a cirurgia poderá ser indicada após a avaliação de 2 profissionais, para que seja analisada a fase de crescimento, se a cirurgia não vai atrapalhar o crescimento desse adolescente. Eu trouxe para vocês os critérios que são utilizados pelo ambulatório de cirurgia bariátrica do UHC aqui de Ribeirão Preto, que é um serviço do SUS. Então, os pacientes que são admitidos, né, para cirurgia, pacientes com índice de massa corporal acima de 40, a mesma coisa que nós vimos anteriormente, ele segue as regras do Ministério da Saúde. Paciente com IMC acima de 35 quilos por metro quadrado, que tem doença associada, e aqui estão as doenças, tem que ter a duração da obesidade mórbida comprovadamente maior que 5 anos, e nós chamamos de obesidade mórbida justamente pelo fato dela levar ao aparecimento de outras doenças. E esse paciente, ele tem que ter feito esse tratamento que nós dissemos anteriormente por pelo menos 2 anos, e isso tem que ser comprovado, ele tem que levar um relatório do médico ou do nutricionista que fez o tratamento anteriormente com ele, comprovando que ele fez 2 anos de tratamento. Idade a partir de 16 anos, ausência de etilismo ou de uso de drogas. O paciente tem que ter capacidade mental para entender o procedimento cirúrgico. É importante ficar claro que esse procedimento cirúrgico não é simples. O paciente, depois da cirurgia, ele vai ter que mudar totalmente a sua alimentação. Então, é uma mudança muito radical. O paciente tem que ter o desejo de se submeter ao tratamento cirúrgico. Tem que se fazer exame para ver se o paciente não tem hepatite B, hepatite C, AIDS, sífilis e tabagismo. Se ele for tabagista, se ele fumar, ele somente vai ser aceito para operar se ele parar de fumar
de fumar por pelo menos 3 meses. Aí ele poderá ser admitido para a cirurgia bariátrica. E mesmo assim, seguindo todos esses critérios, os pacientes, quando vêm para o serviço para fazer a cirurgia bariátrica, eles passam por avaliação psicológica, por avaliação médica, avaliação clínica e avaliação pelo cirurgião bariátrico também. E também eu gostaria de chamar a atenção para algumas situações específicas, por exemplo, adolescente, 16 até 18 anos. Hoje em dia a cirurgia já é liberada para adolescentes acima de 16 anos, mas tem que ter algumas particularidades. Idosos acima de 65 anos, aquelas pessoas que já tiveram doença psiquiátrica, que foram alcoólatras ou que utilizaram drogas, pacientes que já fizeram outras cirurgias no abdômen, certo? E isso pode dificultar a realização de uma nova cirurgia, porque se formam cicatrizes, e os pacientes que têm doenças crônicas, como doença no coração, doença no rim, que são comuns em pacientes que, por exemplo, já são diabéticos. Então, aqui, nos adolescentes de 16 a 18 anos, eles têm que passar por uma avaliação clínica, têm que ser avaliados por um psicólogo que esteja habituado a atender adolescentes. Essa cirurgia tem que passar pedindo aprovação por um comitê de ética, e a família, né, como eles são menores de idade, a família tem que dar o consentimento para a realização da cirurgia. Para idosos acima de 65 anos, eles também têm que fazer uma avaliação pré-operatória. Todo paciente faz avaliação pré-operatória, mas dependendo do estado de saúde daquele idoso, pode ser que ele necessite de alguma avaliação a mais, e avaliar os benefícios da cirurgia nesse idoso acima de 65 anos. Tem que se pesar muito, né? O risco e o benefício. E aquela pessoa que já teve uma doença psiquiátrica, que foi alcoólatra ou que fez uso de drogas, ela pode ser operada? Precisa passar por uma avaliação psiquiátrica detalhada, isso é obrigatório, e precisa se saber se existe, né, o controle ou não de doenças psiquiátricas existentes anteriormente e do vício do paciente. Então, o psiquiatra ele tem que avaliar muito bem esse paciente para ver se ele ainda não tem o vício, se ele ainda não tem não está sendo comprometido por aquela doença psiquiátrica. Pacientes que fizeram outras cirurgias anteriormente no abdômen, então aqui essa foto, ela mostra, né, um abdômen com uma cicatriz grande, tem outra cicatriz aqui, isso pode dificultar a realização da cirurgia. E o cirurgião, né, que é o médico que vai operar, tem que fazer essa avaliação. E aqueles pacientes portadores de doenças crônicas, desculpa aqui, saiu errado, eles precisam também passar por uma avaliação clínica importante e pesar os riscos e os benefícios de fazer ou não essa cirurgia. Bom, em síntese, o que, na minha opinião, é importante que fique para vocês como mensagem para levar para casa é que o SUS oferece a cirurgia bariátrica. Vocês viram que nós temos no Brasil vários estados onde essa cirurgia pode ser feita. Só que é importante que sejam respeitados todos os critérios de indicação da cirurgia bariátrica, todos aqueles critérios que já foram ditos. A cirurgia, ela não é um procedimento fácil e nem um procedimento mágico. Então, aquela história, eu só vou fazer um adendo aqui, aquela história da pessoa às vezes achar que é bom ela ganhar peso para ela depois fazer uma cirurgia bariátrica, isso não é correto, isso está errado, né? É um procedimento que tem risco, não é um procedimento fácil. Como nós falamos, é muito demorado para conseguir uma vaga, para se conseguir uma vaga. Às vezes a pessoa fica mais de ano na fila esperando. E isso aqui é muito importante. Após a cirurgia, o paciente tem que fazer o acompanhamento para o resto da vida. No ambulatório de cirurgia bariátrica do Hospital das Clínicas, que é do SUS, os pacientes
que já foram operados, eles continuam sendo acompanhados. Por quê? Essa cirurgia pode levar a complicações, inclusive o paciente pode ficar desnutrido depois da cirurgia, se não fizer o acompanhamento adequado. Eu agradeço a atenção de vocês, e aqui é uma foto do nosso local de trabalho. Aqui é o Hospital das Clínicas e aqui é a Faculdade de Medicina. Muito obrigada.